Olá, semanas e semanas, humanos e humanas. Hoje eu tô chegando aqui pra falar sobre 5 filmes nacionais que você precisa conhecer, tá? Então, antes de eu falar sobre o tema, por favor, aperta o like aí, já senta o dedo no like, ativa o sino pra você não perder nada aqui, que eu vou falar muito sobre o cinema ainda nesse canal Simon Shuffle, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Caio Simão, eu sou crítico de cinema desde 2014 e um apaixonado por filmes, enfim. E aqui eu falo sobre cinema, sob uma ótica de análise mais crítica. E eu dou indicação, eu faço lista, enfim. Vamos nos divertir aqui, nos deliciando falando sobre cinema. E é o último aviso, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Às vezes tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita. Isso me ajudaria muito, se você apertar o botão aí de inscrever-se, você vai me ajudar demais, demais. Bom, o brasileiro, ele tem muito preconceito com o nosso próprio cinema. Isso porque teve realmente uma década que foi ali a década de 90, quando o Collor, enfim, acabou com a produção cinematográfica no Brasil, que a gente ficou meio perdido ali naquele momento. Porém, o cinema brasileiro é um dos mais ricos do mundo, né? E é fácil afirmar isso porque o Brasil é um país de dimensões continentais e tem produções cinematográficas em vários polos. E a gente tem filmes sobre muitos gêneros diferentes, vai do terror aí até o suspense, até drama, enfim. O cinema brasileiro é muito rico. Pessoas que têm preconceito com o filme nacional, com certeza são aquelas que não assistem filmes nacionais. Pode ter certeza disso. É uma coisa que eu já percebi. E eu vou indicar aqui 5 filmes que não sejam tão manjados assim do nosso cinema, como, por exemplo, Central do Brasil e Cidade de Deus. Esses dois, né, são muito famosos e são espetaculares. Cidade de Deus, inclusive, é o meu favorito até hoje. Tá. Outra coisa que as pessoas têm muito preconceito é quando um filme é taxado de cult. As pessoas acham que cult significa chato, e isso não é verdade. Um filme adquirir o caráter de cult só fala bem desse filme, e em muitos dos casos, os filmes cults têm um valor de entretenimento muito bom. É um valor de entretenimento altíssimo, aquele filme que te prende com facilidade. Por exemplo, é o caso do Curtindo a Vida Doidado, que já, né, da década de 80, esse filme já adquiriu o caráter de cult. Então por que você vai ter preconceito, né? Se você já viu Curtindo a Vida Doidado, você sabe que é um filme de entretenimento altíssimo, muito fácil de prender. E divertidíssimo. Então não se prenda a preconceitos, tá? De gênero, e se algo for taxado como cult, você vai classificar como um filme chato. Não. Para com essa bobeira de não querer ver filme em preto e branco, tá? Pelo amor de Deus. O primeiro filme que eu vou falar aqui é O Pagador de Promessas, de 1962, tá? Uma obra-prima autenticamente brasileira. Você encontra esse filme no YouTube, tá? É o 9º colocado da lista da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, dos 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos. Eles fizeram essa lista ali no final de 2015, e eu tenho o livro, eu amo esse livro, tá? Adoro esse livro aqui, os 100 melhores filmes brasileiros, tá? Do grupo editorial Letramento, em parceria aí com o Canal Brasil, e é um livro ótimo, enfim, tem críticas bem complexas e detalhadas de cada filme que eles escolheram. E graças a esse livro eu já vi muitos filmes novos brasileiros e eu tô cada vez mais impressionado. Tô muito nesse ritmo, nessa vibe de assistir filmes nacionais e, tô muito empolgado e feliz com o que eu tô vendo. O Pagador de Promessas é dirigido pelo Anselmo Duarte, ele é adaptado de uma peça brilhante, Dias Gomes, e é estrelado pelo Leonardo Vilar e pela Glória Menezes. O enredo desse filme é, ao mesmo tempo, muito simples e inteligente, né? Você tem um homem ingênuo do interior que tá obstinado a cumprir uma promessa que fez para Santa Bárbara, né? O Zé do Burro é o nome do personagem. Ele andou 7 léguas carregando uma pesada cruz, visando deixar essa cruz na igreja de Santa Bárbara, na capital baiana. Ele saiu do interior e foi pra lá. A linha principal do filme é essa, é um ponto de partida bem simples, né, que vai gerar vários outros, vai gerar várias reações, uma mais interessante do que a outra. É muito interessante ver uma pessoa numa situação estática, como vocês vão ver no filme, que vai gerar diversas reações de diversos setores sociais, como a polícia, a igreja, a mídia, pessoas de outras religiões, comerciantes, poetas de rua. Então aquela situação do Zé do Burro vai influenciar tudo ali que o cerca, e ele só queria simplesmente um homem ingênuo cumprir uma promessa para um santo. E todo mundo era influenciado de alguma maneira pela história do Zé do Burro. E a reação de cada setor revela uma crítica, um estudo social. É um filme muito inteligente, realmente muito inteligente, e com valor de entretenimento muito alto, né? Ele é um filme dinâmico e que vai te empreender com tranquilidade. Um ótimo filme brasileiro. Filmaço. Não é o foco principal do filme, mas ele ainda tem algumas cenas poéticas, assim, né, contemplativas, né, são raras. Mas tem uma cena, por exemplo, que mostra um grupo de capoeira, né, valorizando a nossa cultura nacional, o nosso povo, sob a ótica do Anselmo Duarte, sobre um filme nacional de altíssima qualidade, que é maravilhoso. Fiquei até arrepiado. É uma cena que tem uma montagem, né, quando eu falo montagem, eu estou querendo falar sobre seleção, né, de sequenciamento de imagens,
muito interessante, é uma cena muito bonita, a cena da capoeira. Vou deixar assim, né, pra não dar tanto spoiler. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. É uma cena realmente... Aquilo ali é arte, tá? Quem sou eu pra falar o que é arte? Mas enfim, vocês me entendem. É um filme de roteiro, eu amo filmes de roteiro. É um suco de Brasil, O Pagador de Promessas. Tem no YouTube, 1962, filmaço. O segundo filme aqui que eu vou trazer pra vocês é o filmaço de Hector Babenco, Pichote, A Lei do Mais Fraco, filme de 1981, 12º colocado na lista da Abracine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O longa narra a infância roubada de Pichote, vivido pela criança da periferia de São Paulo, Fernando Ramos da Silva. Ele vai ser mandado para um reformatório que de reforma humana não tem nada, muito pelo contrário. É um ambiente tenso que vai expressar a violência de várias maneiras. O filme que é dividido em 2 horas. A primeira hora é nesse reformatório, mostra o Pichote enfrentando os desafios desse lugar horroroso. Tem muita tensão, muita violência gráfica, desgraça, e o Hector Babenco ele tem uma alternância boa entre esses momentos tensos e pesadíssimos, muito gráficos, com alguns momentos poéticos, principalmente na hora da execução das músicas, alguns momentos poéticos e reflexivos. Então ele vai alternando assim, isso vai dando efetividade na crítica social dele e vai adicionando valor de entretenimento, né, ao filme. A segunda hora é quando eles saem e vão passar a tentar sobreviver na rua, alguns ali do grupo do Pichote. Já é um momento do filme mais cadenciado e que também convida mais a você ficar resignado, revoltado, meio melancólico, e refletir sobre aquela situação daquelas crianças que não tinham nenhuma chance, né, de ter sucesso ali grande na vida delas. Tem uma cena no Arpoador que, bom, dispensa comentários, vocês vão entender quando vocês forem assistir. Tem a Marília Pêra numa atuação ótima, uma das melhores atuações da carreira dela. E é um filme que tem essa crítica social muito forte, tem tons neorrealistas, né, inspirado aí no neorrealismo italiano, e conversa também muito com o cinema novo. Se você quiser entender por que a crítica social desse filme é tão válida, é só você olhar para o que aconteceu na vida do Fernando Ramos da Silva, o próprio Pichote, protagonista do filme. Ele foi assassinado pela polícia aos 19 anos de idade. Situação bem, bem triste mesmo. E você vai ver que o Brasil segue na mesma, né, desvalorizando a vida de periféricos, de pobres, da população negra, como se isso fosse algo completamente normal. Realmente muito triste. Então, Pichote é um filmaço. Terceiro filme que eu vou falar aqui é um filme mais recente, de 2019, A Vida Invisível. Tem a direção do Karim Aynus, não sei se eu estou falando desse sobrenome certo, é difícil, mas enfim, Karim Aynus. Tem uma direção muito presente, muito forte de enquadramentos fechados, criativos, uma coloração forte, cores quentes, variável entre planos. Isso dá um tom interessante pro filme, revela uma fotografia bem diferente, bem interessante aí do Karim. A gente está no Rio de Janeiro, tá? No Brasil, nos anos 50... Rio de Janeiro, Brasil, obrigado, Capitão Óbvio. Né? Mas enfim, na casa conservadora da família Guzmão. Né? Aí você vai ter a Eurídice e a Guida, que são duas irmãs inseparáveis, que uma, né, ajuda muito a outra ali, né, a sobreviver naquele meio conservador. Bom, enquanto a Guida se sente à vontade para compartilhar com a irmã mais nova os detalhes das aventuras românticas dela, a Eurídice olha para a irmã mais velha e vê um encorajamento, né, uma força que ela precisa para ter coragem, né, e perseguir os seus próprios sonhos, né, o sonho dela que era virar uma pianista profissional. E naquele ambiente onde a mulher era tratada como alguém que deveria servir e ter filhos, apenas isso, era muito difícil ela conseguir embarcar nessa aventura de tentar ser uma pianista profissional. O filme traz um clima quente, melancólico no Rio dos anos 50, o que pessoalmente, como eu sou carioca, me aproximou ainda mais da história. Isso vai permear o longa e vai preparar bem a atmosfera para um drama angustiante envolvendo uma trama de desencontros entre essas duas irmãs que se amam e precisam muito uma da outra para viver. Então é um olhar sobre a opressão da sociedade machista. Você vê que a Guida, a personagem da Guida, vivida pela Julia Stockler, ela só consegue viver... Se ela quisesse escolher fazer o que ela queria, ela precisa viver à margem, ela é expulsa de casa, né? Isso é muito sintomático. É uma narrativa instigante que vai te fazer torcer para que esse encontro entre as irmãs aconteça. O elenco tá ótimo, o Gregório do Vivier, que vive o Antenor, essa relação dele com a Eurídice, vivida pela ótima atriz Carol Duarte, é uma relação muito real, porque você vê que são absurdos aceitos socialmente ali, né, como o machismo e como a opressão vai tornando a vida daquela mulher invisível, e aquilo dói, porque é muito real. Você consegue muito ver como aqueles absurdos são aceitos socialmente. De brinde a gente ainda tem a Fernanda Montenegro aparecendo ali no final do filme, e bom, pouco tempo de tela, mas a Fernanda é sinistra, né? Ela tem pouco tempo de tela e já tem um impacto muito grande aí, muito forte sobre a história. É um filme no qual o calor, a injustiça e a opressão vão transbordar
aí da tela para o espectador. Um filme muito interessante. Então tem na Globoplay, como eu falei. Quarto filme aqui da lista, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um grande clássico do cinema nacional, 1964, dirigido pelo expoente do cinema brasileiro, o baiano, revoltado, Glauber Rocha, indignado. Tem no YouTube, e é o segundo colocado, tá? Segundo colocado na lista da Brasília dos 100 melhores filmes brasileiros. Ele conta a história de Manuel e a sua esposa, né, que vão fugir pelo violento, hostil e abandonado sertão nordestino, depois de matarem... não, foi o Manuel que matou, né? Depois de matar um criador de gado rico, né, que eles tinham que servir. Isso acontece nos anos 40, né? Eles vão vagando pelo local, dando a lealdade deles para diferentes pessoas e instituições, e vão se decepcionando com cada uma das situações. Dois ingênuos. Eles vão finalmente aprender que aquela terra não pertence a Deus, não pertence ao diabo, mas sim pertence às pessoas da região. É o filme base aí do cinema novo, que já tinha sido influenciado por outros filmes anteriores, como A Vidas Secas, por exemplo. Se baseia muito na estética da fome, que aparece no Manifesto do Cinema Novo, né, publicado e escrito pelo Glauber Rocha em julho de 1965, que falava, dentre muitas coisas, que a violência, antes de ser primitiva, ela é revolucionária e uma reação natural e conscientizada à fome. Enquanto o colonizado não erguer as suas armas, ele vai ser um escravo. Então o Glauber tinha muito essa pegada de ser anti-imperialista, obviamente, e de buscar a verdade, a miserabilidade, a cultura bruta do brasileiro, e a cultura verdade, né, do brasileiro e do sertão. Obviamente o filme tem uma mensagem política muito forte, tem uma ótica, né, política muito forte, tem uma montagem dinâmica que dá até um ritmo rápido em algumas cenas específicas e caóticos, principalmente na cena do massacre no monte, que vocês vão saber qual é, e tem movimentos de câmera muito diferentes e frenéticos até. O ritmo do filme, no geral, é um ritmo mais lento, um ritmo letárgico, assim. O Glauber era até um pouco criticado por não conseguir cativar e captar muito a atenção, né, do espectador, apesar de ter uma mensagem brilhante e uma fotografia impressionante. Ele é o cara que falava que você só precisava de, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né, aí a síntese do cinema novo. Ele achava que o neorrealismo italiano, a novela vague e o cinema de Hollywood eram estéticas que deveriam ser superadas por algo novo. E a trilha sonora do filme misturava cantos poéticos populares de um narrador, que era muito interessante de se assistir também, e uma música erudita composta pelo Villa-Lobos, né, que era sobreposta a ventos, gritos e tiros. Então você tem essa combinação de uma montagem dinâmica, né, um sequenciamento de imagem dinâmico e um ritmo geral do filme lento. Isso vai dar um efeito mais forte para as cenas dramáticas. E é uma narrativa interessante, altamente dramática, com construções de personagens inesquecíveis aí, marcantes na história do cinema nacional, como, por exemplo, o Manuel, vivido pelo Geraldo Del Rey, a Rosa pela Ioana Magalhães, e o Otton Bastos, que é o Curisco, né, uma espécie de lampião aí, justiceiro do sertão. É um filmaço imperdível. Se você quiser entrar mais a fundo do cinema nacional, Deus e o Diabo na Terra do Sol provavelmente é o primeiro filme aí que você precisa ver, principalmente se você quiser aprender sobre o cinema novo e estudar o movimento, que é um movimento incrível aí brasileiro. O quinto e último filme da minha lista vai ser Auto de Resistência, o documentário de 2018, dirigido pelo Lula Carvalho e Natasha Neri. Tem na Amazon Prime Video, para quem tem esses serviços de streaming. Bom, é um tema atualíssimo, né, do nosso Rio de Janeiro, que sempre necessita de que você jogue luz sobre ele, de debate, né? É um tema complexo, de certa maneira. Eu estou indicando esse filme aqui para representar também a qualidade dos documentários brasileiros. Tem uma escola muito forte de documentaristas no Brasil. Há pouco tempo a gente teve a Petra Costa aí, né, indicada na categoria de documentário no Oscar. São muito influenciados os documentaristas brasileiros pelo Eduardo Coutinho, que é o maior documentarista, um dos maiores do mundo. Por isso que eu resolvi indicar um documentário recente aqui, né, nessa lista. É um documentário que fala sobre a polícia carioca praticando atos criminosos e colocando isso na conta de ser um auto de resistência, né? Então, por exemplo, podem matar uma vítima e falar que ela estava tentando resistir, né, ao ato da prisão e ainda era uma ameaça, então eles tiveram que executar. Então eles tinham esse direito, entre aspas, de matar, e eles não podem ser presos ou acusados ou processados por isso. Como eles matavam as vítimas e não tem testemunha, né, daquela situação, os casos eram sempre, né, arquivados, nunca eram investigados. O filme vai seguir pessoas que lidam com essas mortes trágicas no dia a dia, como por exemplo a mãe de vários filhos que foram assassinados, e mostrando como o governo do estado tenta debater e tenta lidar com essa situação, né, desde as investigações policiais, né, até o tribunal do júri. Então o documentário é bem impactante e exige bastante
estômago, né? Porque ele vai seguir justamente pessoas que sofreram muito com cada caso, com mães que perderam aqueles filhos. Ele vai assumir uma postura clara aqui, né? De defensor dos direitos humanos daquelas pessoas. Ele não se torna maniqueísta, mas ele obviamente assume uma postura política aqui. E vai exemplificar tudo isso com um caso específico de um morador que foi baleado aí, brincando de correr na porta de casa, né? Pra gente ver o nível de estado de sítio ali, né? Que a gente vive. A gente não, né? Porque eu sou um privilegiado, não posso falar isso. Inclusive, foi muito interessante assistir isso e ver o quão pouco eu sabia sobre o assunto, né? Um assunto que acontece aqui do lado, né? Eu que moro no Rio de Janeiro, falando por mim. E, bom, fiquei até meio envergonhado de não saber mais sobre o que eu deveria. A situação aqui que a gente, de conscientização mesmo também, o que esse documentário traz. Vale a pena assistir pela qualidade da montagem, pela qualidade técnica do documentário, pela força da mensagem dele, né? E por isso que eu acabei de falar, pela necessidade de se conscientizar dessas injustiças de um sistema, de um Estado, né? Que é o grande culpado, né? O Estado em si, a administração que é o grande culpado dessa situação, que vai patrocinar, entre aspas, essas mortes que a gente tem, essas mortes trágicas, né? A gente acabou de ter a situação no Jacarezinho, né? Enfim, é um tema muito atual, então também acho que vale a pena indicar por causa disso. Tem na Amazon Prime Auto de Resistência, um ótimo documentário brasileiro. E com isso, a gente encerra aqui essa lista de 5 filmes nacionais que você precisa sim conhecer. Comenta aí se tem outro filme que você acha que não seja tão conhecido assim, brasileiro, mas que você ama, que você me indica para assistir. Quem sabe eu não faço uma crítica aqui desse filme. E é isso, muito obrigado pela sua atenção, um abraço do Simão, e é melhor das sessões Para com Preconceito com o cinema nacional, que é um dos cinemas mais ricos do mundo, pelo amor de Deus. Um abraço do Simão e uma boa sessão brasileira, bem brasileira, suco de Brasil. Vamos Brasil, vamos lá.